Nosso Deus, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Depois de uma grande festa, depois de um dia de grandes vitórias, aleluias. Hoje foi o primeiro dia que eu dormi, graças a Deus, oh glória, porque irmão, você não tem ideia de como é você estar à frente de uma responsabilidade tão grande, O psicológico da gente fica assim, você não dorme não. Diante de Deus, era acordado de madrugada assim, já chegou a hora. Meu Deus, eu sonhava aí aquela coisa toda, e graças a Deus já vencemos. Amém, Jesus? Já passamos, foi maravilhoso, foi muitas bênçãos. Deus nos provou bastante, mas Deus nos honrou bastante. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória para Deus. Ontem, quantas almas foram incontáveis, quantas mãos se levantaram ontem para receber Jesus como Senhor e Salvador, reconciliação, coisa maravilhosa de Deus, maravilhosa mesmo, irmãos, porque não tem preço, uma alma que se rende ao Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida também, glória a Deus pelas suas orações, e o melhor ainda está por vir. Amém, Jesus? Graças a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Graças a Deus. Agora recuperar a garganta, irmãos. Todos nós, a banda, pastor, todos nós estamos com a garganta abençoada. Não podemos falar ruim, não. Temos que falar abençoada. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Pastor Lúcio, como é que eu vou achar? É fácil. Passa Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Irmãos, louvo a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua união, pela nossa família, porque nós somos uma família aqui nesse lugar. Você que está chegando também pela primeira vez aqui, ou está chegando agora, você que tem frequentado há um mês, há 2, há 3, há 5, há 6, sinta-se em casa, em nome de Jesus. Não é verdade, irmãos? Nós somos um povo acolhedor, nós procuramos fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia, a igreja primitiva. Glória a Deus por isso, E Deus há de nos honrar cada vez mais, em nome de Jesus, Deus tem nos honrado assim, olha, de degrau em degrau. Amém, gente? Deus tem nos honrado de degrau em degrau. Quem tem acompanhado esse ministério desde o começo, a única coisa que nós não conseguimos para a festa foi o telão para mostrar as imagens para o pessoal, porque não tinha Tucuruí. Então o pessoal eles trazem de fora. Então foi a única coisa que nós não conseguimos foi o telão. Aí ficamos sem mostrar as imagens para o pessoal. Mas irmãos, nós vamos estar mostrando as imagens aqui na igreja, e você que está desde o início, você vai te procurar lá no meio da multidão. É tão interessante que eu estava olhando junto com os irmãos, e a gente encontra vocês lá. Alguns que estão desde o começo, outros foram chegando depois. Mas desde aquele primeiro culto lá na casa do César, lá no Santa Isabel, depois aquele culto lá na feira, nós ficamos um mês lá na feira. Então nós temos as imagens e a gente olha e vê. Irmãos, é bonito demais, Tem alguns que foram para outra cidade, a gente sabe quem é, mas os que estão aqui a gente vê aqui, sabe? É muito bonito ver há 4 anos atrás, parece que foi ontem, porque você vê a pessoa para Jesus, olha irmão, olha fulano, olha Bertano, E aí depois a nossa passagem na rua, Quando a gente começou a fazer os cultos na rua no domingo, fazemos os cultos na rua, e Deus começou a abençoar a gente ali, não é verdade? Aí depois de lá fomos aqui para a Cid Vasconcelos, onde hoje é a Batista Chicon. Aí, irmãos, olha, é uma trajetória assim, impressionante, sabe? É de dizer assim, só acredita vendo. Só acredita vendo em quem está aqui, porque meu irmão, você chega hoje, você não tem ideia de como foi degrau por degrau de verdade. Não é vergonhoso falar isso, porque é muita honra para Deus, a simplicidade. Mas gente, não tinha nada. Era só Deus. Não tinha nada de que alguém procurasse conforto, A gente ficou no meio do tempo,
Irmãos, eu creio que um dia alguém vai escrever a história dessa igreja. Em nome de Jesus. Um dia alguém vai escrever a história da igreja diante do trono. Eu não tenho esse dom ainda de ser escritor, né? Mas eu creio que Deus há de levantar alguém para escrever a história da igreja. Porque pensa numa história linda, né? Uma história assim de, meu Deus. Porque no mundo hoje, onde as pessoas procuram conforto, né, bem-estar, lugar, né, de classe social, né, e a gente lá no templo com cadeira quase, né, de madeira ali, sem ventilador, sem nada, e Deus foi assim, trabalhando, abençoando, operando maravilhas e bênçãos. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Deus já preparando um outro melhor para nós. Então isso é muito lindo, irmãos. E você que está chegando agora, você está tendo o privilégio de fazer parte dessa história também, em nome de Jesus, de construir essa história conosco, não é verdade? Porque hoje nós lemos a história da igreja do passado. E amanhã, as pessoas que virão, se Jesus não voltar até lá, eles lerão a história da igreja de hoje. Amém? Vão ver o testemunho da igreja do Senhor dos dias de hoje. E eu creio que nós vamos deixar uma história muito linda. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Atos capítulo 12. Quem já achou, diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 12. Nós vamos falar hoje muito sobre a importância da oração. Diz a palavra de Deus no versículo 1: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da onde, gente? Da igreja, para fazer bem a eles? Não, mandou prender para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo que isto era agradável aos judeus, prosseguiu, continuou prendendo também a Pedro, e eram os dias dos asmos, dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos parar um pouquinho por aqui. É interessante naquele tempo como o rei Herodes, que foi o mesmo, né, responsável pela morte de Jesus, foi o mesmo que quando Jesus nasceu e era ainda criança, houve aquele relato, né, de que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era um homem muito cruel, era um homem muito mau, irmão, sem amor, sem piedade, sem Deus na vida dele. Ele foi um homem muito mau. E a Bíblia fala que esse homem, ele tensionava maltratar os irmãos da igreja. Ele tensionava maltratar as pessoas da igreja. E nós aprendemos ontem na escadaria que a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você, né? A igreja somos nós. A igreja é a nossa família, é o nosso filho, é o nosso pai, é a nossa mãe, é a nossa esposa, é o marido, é o cunhado, é o genro, porque pela fé aquela pessoa também será parte da igreja, vai ser parte da família de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? A palavra do Senhor, ela fala, queridos, que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha casa, e que a minha casa será chamada casa de oração. E você que é a igreja do Senhor tem que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração, amados. Se nós quisermos ser abençoados, vencer as lutas, né, passar por cima das situações, nós precisamos ter uma vida de oração, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, minha casa, né? Nós somos casa de Deus. Fala assim, ó, eu sou casa de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é a casa de Deus. Amém? Né? Agora imagine, meu irmão, para essa casa, que é eu, que é você, que somos nós, termos sucesso, para essa casa ter vitória, nós não podemos ficar só de braços cruzados. Lembra lá da irmã, né, interpretando a noiva, né, dormindo,
e as pessoas procurando ajuda, e os oprimidos, né? Procurando, e em todo tempo ela dormindo, a igreja dormindo, né? E essas pessoas somos nós, nossa família, nossos amigos, pessoas que estão batendo na nossa porta, e muitas vezes nós estamos de braços cruzados, não estamos fazendo nada. E a palavra de Deus está nos ensinando. Queridos, Herodes hoje representa a figura do inimigo, que veio para matar, roubar, destruir. Satanás que tem ceifado aí através de acidentes, através das drogas, através dos vírus, né? Através de relacionamentos perigosos, paixões perigosas, através de infidelidade conjugal, através de traições, separações, desobediência a Deus, não é verdade? Então, Satanás ele tem ceifado, o inimigo tem ceifado, e aquela pessoa que ela não buscar, que ela não tiver uma vida de oração, irmão, ela vai ser enganada, e muitos têm sido enganados. Muitos de dentro da igreja do Senhor na terra têm sido enganados. Porque eu vou te dizer uma coisa: Satanás, ele procura oferecer o melhor que ele tem. Satanás, ele procura oferecer o melhor que ele puder, irmãos, para fazer aquela pessoa cair, para fazer aquela pessoa ela não ter força para dizer não. Você imagina quando o inimigo tentou José. José foi vendido como escravo, né? Pela misericórdia de Deus foi parar na casa de Potifar, que era um senhor empresário, era um homem muito poderoso. Potifar, ele teve um carinho tão grande por José, que o colocou como responsável pelos seus funcionários. E Satanás foi tão sujo ao ponto de usar a própria esposa de Potifar. Deveria ser uma senhora muito bem resolvida, muito bem determinada na vida, e foi se engraçar logo com o homem de Deus. Quer dizer, você vê como o inimigo trabalha, irmãos. O inimigo não coloca pratos pequenos, não. Ele usa coisas que podem te chamar a atenção, coisas que vão te levar aos olhos. Meu Deus, teu ouvido. Já dizia o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o inimigo usa muito aquilo que vai agradar os seus olhos, aquilo que vai te atrair. Olha aqui, fulano, isso aqui é para você, eu vou te dar muito mais. Da onde veio esse, tem muito mais, né? O inimigo faz uma mídia, irmão. O inimigo faz uma proposta, que a pessoa ela fica entre a cruz e a espada, entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Aí é onde eu entro com a palavra de Deus para dizer para você, irmão, para dizer para você que a igreja de Deus tem que ter uma vida de oração. Tem que ter uma vida de oração, porque olha o propósito do inimigo. Vamos voltar um pouquinho para o versículo. Vamos ler só o versículo primeiro. O que diz a palavra? Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para quê, gente? Para maltratar. E o que é que o inimigo tem feito hoje? O inimigo também tem procurado prender. Mas ele quer prender quem? Quem já está lá no mundo? Não. Ele quer prender quem está na presença de Deus. Você acha que o inimigo quer prender aquele que está lá longe de Deus? Não, ele quer prender aquele que está buscando, aquele que está orando, aquele que está caminhando, aquele que quer algo com Deus. Que a Bíblia fala que o rei Herodes procurava prender alguns da igreja, mas o propósito dele era maltratar. O propósito do inimigo também sempre será, meu amado, no final, maltratar. Eu estava até dando um exemplo hoje na rádio. Quem ouviu o programa hoje na rádio? Amém, glória a Deus. Queridos, eu estava dando um exemplo lá daquela boate, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Boate Kiss.
para quem conhece, alguns aqui são viajados, é a boate das pessoas mais prósperas da cidade. Era a boate frequentada só pela elite da cidade. Só frequentava lá quem tinha dinheiro, irmão. Só quem tinha bens aquisitivos, filhos de pai ricos. Ali era do bom e do melhor, aparentemente. Era de atrair os olhos, de cegar os olhos. E para você ver como o inimigo ele é tão sagaz, que ele faz uma imagem tão agradável, e depois que a pessoa está lá dentro, caiu a cortina, poucos foram aqueles que conseguiram se salvar. É um retrato do mundo. O inimigo faz uma imagem: olha aqui, você tem tudo, você vai viver, você vai ser feliz, você vai ser a pessoa mais realizada. Aí quando a pessoa já está lá dentro, que a porta se fecha e a cortina cai, aí poucos são aqueles que conseguem se salvar. Por quê? Porque só existe salvação em Jesus. Fala para quem está do seu lado assim: querido, só existe salvação em Jesus. Só existe em Jesus. Irmãos, a igreja do Senhor que somos nós precisamos estar bem atentos, pessoal. Nós precisamos estar bem atentos. Por quê? Porque nós estamos no tempo da salvação de Jesus. Nós estamos vivendo o mesmo tempo de Noé, queridos. Noé pregava que iria vir o dilúvio, ninguém acreditava. Noé falava: gente, vai vir um dilúvio, o povo ria dele, esculhambava dele, zombava dele. E Noé continuou pregando. Não foi um dia, não foi um mês, foi mais de 40 anos pregando e construindo a arca. Mas quando a arca terminou, Deus mandou o Noé entrar, a família de Noé, os animais que estavam selecionados, e foi o próprio Deus que fechou a porta. E isso é tão sério, sabe por quê? Porque a porta que eu fecho, que você fecha, Deus pode abrir. Agora, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Você está entendendo? Você está entendendo a preocupação da gente? Por quê? Porque hoje a porta está aberta, mas vai chegar um dia que o próprio Deus vai fechar. E aí, irmão, as pessoas vão rasgar a mão, vão doer a mão, vão bater, vão se cortar, mas não vai ter sido o homem que fechou, vai ter sido o próprio Deus. E aí, vai ser choro e ranger de dentes. E o inimigo ele é tão esperto, no bom sentido, que ele vai enganando as pessoas, mostrando uma vida de prazer, de luxo, de orgia, de fantasia, de paixões, de riqueza, de fama, de dinheiro, de isso e daquilo, e as pessoas vão consumindo, e sem perceber, elas estão indo para o lugar onde o inimigo quer, para a prisão. Quando ela se dá por si, querido, vai ser complicado. Por isso nós precisamos agora prestar bem atenção nessa palavra que Deus está nos dando aqui. Vamos dar continuidade nela? Lá no versículo 5, queridos. Versículo 5. Pedro, pois, estava... Da onde que ele estava? Guardado na prisão, no cárcere. Mas havia oração incessante. Eu gosto dessa palavra. Pedro estava preso dentro da prisão, no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. É o que nós precisamos hoje despertar. Pedro era o discípulo, pregador, apóstolo, parte da igreja. Mas o Herodes conseguiu prender ele. Por algum motivo, o Herodes conseguiu prender ele.
Bíblia fala que incessante, ou seja, algo que não parou, a igreja começou a orar por Pedro. Sabe o que Deus fez? Dentro da prisão, Pedro estava guardado. Dentro da prisão, Pedro estava guardado. Querido, esse Pedro aqui pode ser um parente seu. Esse Pedro hoje pode ser um irmão seu. Você fala de Jesus para ele, você convida ele para vir para a igreja, mas ele fala: não quero saber, deixa a minha vida, o dia que eu quiser eu vou. Você está pegando muito no meu pé, larga de mão, vai cuidar da tua vida. Tem muitos, porque Pedro, ele tinha isso, ele era um homem comum, né? Mas aqui ele já era transformado. Mas ele estava preso. E o que eu acho interessante é que em todo momento que Pedro estava preso, irmão, a igreja orava. A igreja orava, a igreja orava. E a igreja somos nós. E eu te pergunto, quem na sua vida, na sua casa, na sua família, o inimigo tem tentado aprisionar? Quem o inimigo tem tentado, sabe, levar para o fundo do poço, para a lama? O inimigo tem tentado destruir. Que você está vendo o rumo que aquela pessoa está pegando, que ela vai escorravar, mas ela não está nem aí. Ou muitas vezes ela não está enxergando. Ela está indo e achando que ela está indo no caminho certo, irmão, mas ela está indo para o fundo do poço. E aí eu te falo, querido, o que a igreja está fazendo? O que eu, você como igreja estamos fazendo? Pastor, meu pai, sabe, ele está no caminho aí, ele está no trabalho aí meio errado, meio desonesto. Eu sei o que ele está fazendo. E aí? Você não vai fazer nada? O que eu vou fazer, pastor? Ele não me ouve? Ora. Oração, irmãos, é a chave da vitória. Diga glória a Deus. A maior arma do céu e da terra é a oração. E Satanás, sabendo disso, ele coloca uma preguiça para a pessoa não orar. Ele coloca uma indisposição, irmão. Se é para a gente comer, a gente tem ânimo. Se é para a gente comprar roupa, a gente tem ânimo. Se é para a gente ir no shopping, a gente tem ânimo. Se é para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem ânimo. Ele pode estar dormindo. Eu tive lá em casa, a Lúdia, ela é esperta, irmãos. Ela está dormindo, irmãos, roncando. Só de eu comentar assim: amor, eu vou em tal lugar. Ela dá um pulo da cama, acorda rapidinho, pega uma roupa, se veste, eu vou também. Eu digo: mas você estava dormindo? Só para você ter uma ideia, como está tudo, a gente tem ânimo na hora. Mas fala: eu vou orar. Bate aquela indisposição, eu estou tão cansado. Eu trabalhei o dia inteiro, hoje foi pesado demais, está muito pesado para mim. Por quê? Porque, irmão, a maior arma é a oração, querido. A maior arma é a oração. Você quer ver uma pessoa se converter? Passa lá por ela. Passa a orar, ora, dobra o joelho, ora, clama, pede, busca. Você vai ver se Deus não começa a tocar no coração daquela pessoa. O Senhor cria uma situação e aquela pessoa começa a ser quebrantada. E daqui a pouquinho ela está dizendo: fulano, me leva na igreja. Fulano, me leva para Jesus. Né? Me leva. Por quê? Porque a oração move os céus e a terra e o mar. E quando há uma igreja que ora, meu amado, o céu, a terra e o mar estremece. Porque o Deus do céu, ele se levanta do trono e ele vem em seu favor. Glória a Deus. O irmão Pedro estava preso, mas olha que lindo esse versículo, irmão. Eu te pergunto, uma pessoa dentro do presídio, ela está guardada? Eu te falo, a pessoa lá dentro do cárcere, ela está protegida? Ela pode até que ela estou presa aqui dentro, mas lá dentro é pior do que aqui. Lá dentro é o inferno, irmão. Porque lá dentro, meu querido, qualquer coisa, a pessoa já foi. Ninguém é amigo de ninguém. É guerra. Mas o homem de Deus, diz a palavra no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado. Na onde? Na rua? Não, no cárcere. Pois havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Deixa eu te falar, onde é que está teu filho? Pastor, meu filho
está na rua, querido, passa a orar por ele, que aonde ele estiver ele vai estar guardado. Pastor, meu marido só vem naquele bar ali, não sei das quantas, passa a orar por ele, que lá Deus vai guardar ele. E esse guardar não é só proteger ele lá, mas é trabalhar na vida dele para que ele venha sair das trevas e venha vir para a luz, em nome de Jesus. Pedro estava na prisão. Você acha que Deus só protegeu e deixou ele lá? Não, meu querido, olha o que Deus fez. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. De repente aquele familiar seu está dormindo, está vendo, está enxergando, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta guardava o cárcere. Versículo 7. Eis, porém, que lindo isso, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou e disse: levanta depressa. E quando o anjo falou, as cadeias caíram de suas mãos. Diga glória a Deus. Irmão, o familiar está lá, não importa onde ele esteja. Mas se você que é a igreja está orando por ele incessantemente, porque tem gente que fala: eu vou orar hoje, amanhã não ora, eu vou orar hoje e uma semana não ora. Não, é incessante. Pastor, eu não vou desistir de orar pela salvação do meu marido. Pastor, eu não vou deixar de orar pela minha esposa, não. Pastor, eu estou orando, hein? Meu filho, minha filha, minha cunhada, meu genro, agora Deus vai trabalhar. Vai chegar uma hora que o anjo do Senhor, vai ser você não, vai ser o anjo do Senhor, vai chegar lá e vai tocar nele, e vai dizer assim: levanta depressa. Chegou a hora de você sair desse lugar. Levanta depressa, e automaticamente as cadeias vão cair por terra. Automaticamente as prisões vão cair. Não vai ser algo que o pastor vai falar assim: vai para a igreja, você. As cadeias vão cair, que a pessoa vai dizer assim: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha mulher? Ela não merece, ou meu filho. Gente, eu estou acabando com a minha vida, eu vou sair desse lugar, vou procurar Jesus. Você está entendendo? Porque quando, irmão, a cegueira é tirada, as algemas são quebradas, a pessoa ela é liberta. E a pessoa que ela é liberta, querido, ela não quer mais voltar para o lugar onde ela está. Ela quer caminhar para frente. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Isso aqui é muito lindo. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 8. Disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Já pensou? Parecia um sonho, era algo tão impressionante. Diz a palavra de Deus: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, que eles queriam matar Pedro, Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas, que interessante, congregadas e oravam. Olha que bonito. Essas pessoas estavam dentro da casa da irmã, e lá elas estavam congregadas, ou seja, unidas, e elas oravam. Irmãos, há um poder muito grande na oração. Querido, não importa qual seja a prisão que o inimigo tem colocado na sua vida, porque você entendeu que o propósito dele não é prender qualquer um, é prender a igreja.
E eu tenho certeza que você, para ser igreja, tem que passar por luta. Para ser cristão, tem que passar por luta. Um exemplo: quando você fala de ir para uma festa, meu irmão, tudo se facilita. Você não tem o dinheiro para pagar a entrada, alguém paga para você. Você não tem roupa, alguém te empresta. Se é longe, alguém te oferece carona. A festa é lá em Marabá, oferece carona. Tem carona, irmão. A gente até vai pagar o ônibus, a van, você até táxi para te levar. Agora você fala, eu vou para a igreja, meu irmão. Pelo caminho você tropeça numa pedra, num buraco, passa um carro espirrando em você, né? Passa, irmão, é tanta luta. Por quê? Porque o inimigo, ele nunca, jamais vai querer que você, que é a igreja, busque a presença de Deus. Mas o segredo está ali, ó. A igreja estava unidas em oração. E oração, enquanto a igreja estava orando lá na casa da irmã Maria, o anjo do Senhor estava lá na prisão libertando Pedro. Enquanto você está aqui agora orando, Deus está libertando familiares seus. Enquanto você está aqui orando, Deus está dando livramento de acidente para pessoas que você ama. Enquanto você está aqui orando, meu irmão, até pessoas que estão em lugares que você nem imagina, fazendo o que você nem imagina, o anjo do Senhor está indo lá libertar, transformar e restaurar e salvar a presença de Deus. Mas a igreja tem que orar, nós temos que orar. Nós temos que ter uma vida de oração. Para a gente terminar aqui, essa palavra tão maravilhosa, versículo 13. Quando ele bateu ao posto do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Olha que benção. Querido, que benção. Pedro chegou lá, tão assim, um milagre tão tremendo, que a moça, quando foi olhar na porta, de tanta alegria, nem abriu a porta, que ela nem acreditou que era Pedro, porque Pedro estava na prisão. Como é que está aqui agora? Vai chegar um dia, vai chegar uma hora, que você vai abrir os seus olhos aqui na igreja, e aquela pessoa que você tanto orou por ela, que ela nunca pisou os pés, vai estar do seu lado. Você vai falar, Senhor, glória a Deus, aleluia. Vai chegar uma hora que aquele familiar que você estava orando por ele, para ele vir, ele é que vai te chamar. Quem é certo, diga amém. Amém. Vai chegar uma hora, meu irmão, que aquela porta que você tanto bateu e sempre disseram não para você, vai ser ela que vai chegar lá na tua porta, te convidando para trabalhar. Quem recebe, diga amém. Vai chegar, meu querido. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, querido, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Agora, para isso, amada, oração incessante. Oração. Igreja, mulher, igreja, homem, filho, pai, mãe, vó, tia. Oração é o segredo. Oração é o segredo. Quer ver os invejosos, quer ver os inimigos, quer ver aqueles que querem tramam ciladas para você não darem certo? Oração. Quer ver, meu querido, maldições se transformar em bênção? Oração. Quer ver, querido, familiar do coração de pedra se transformar? Oração. Mas isso tem que ser, amado. Tem que ser na atitude. Pastor, mas eu não sei orar, pastor. Eu sou uma pessoa leiga, eu não consigo falar nada. Você já está falando? O difícil é começar. Começou, meu irmão, o Espírito Santo vai dando palavras, sabedoria, entendimento. Quando você vai ver, você nunca mais quer sair da presença de Deus. Você cria uma intimidade com Deus tão grande que você quer cada vez orar. Você quer estar num lugar assim, você falar com Deus, ter, sabe, intimidade. Você fala assim, eu não vejo a hora de chegar naquele lugar.
né? Seja um quarto, seja um banheiro, não sei, mas é um lugar onde você tem ali, olha, intimidade com o Senhor. É tão maravilhoso. Querido, o segredo é esse: oração. O segredo é esse: oração. Igreja do Senhor. Há muitos templos aprisionados aí, precisando da sua oração. Há muitos familiares nossos aprisionados, precisando da nossa oração. Mas uma coisa é certa: se orar, Deus vai responder. E Deus vai libertar e vai honrar você, porque Deus é Deus de poder, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Pode fechar a Bíblia, nós vamos orar agora como igreja. Vamos levantar o clamor. Se você se encontra com o irmão Pedro aprisionado, Deus vai te libertar. Pastor, assim como essa palavra tem acontecido na minha vida, eu nunca pensei que eu ficaria preso. Pastor, eu estou preso. Eu sou cristão, mas eu estou preso. Está preso o quê, irmão? Nas dívidas, pastor. Pastor do céu, olha, eu nunca imaginei que eu ficaria tão endividado. Irmão, você crê em Deus, Deus vai te libertar. Pastor, olha, eu não vigiei, tomei decisões erradas, pisei meus pés, passei os pés pelas mãos. Você crê em Deus, Deus vai te libertar. Agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a orar, comece a agir, comece a buscar a Deus. Abra o coração, sabe por quê? Deus, Ele nos ama. Qual é o pai que, se o filho vir, diz a palavra lá em Mateus, qual é o pai que, se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? E Deus fala o seguinte: se vós, sendo maus, falhos, que nós somos, às vezes a gente irado, a gente fala com os nossos filhos, a gente comenta, depois a gente pede perdão, né, que nós somos falhos. Mas a palavra de Deus fala assim: se vós, sendo maus, não conseguem dar coisa ruim para os seus filhos, quanto mais Deus? Você acha que Deus vai te dar coisa ruim? Você acha que Deus quer coisa ruim para você? Jamais. E eu te falo, irmão, você que de repente tem vivido uma vida difícil. Pastor, eu quero, mas eu não consigo. Eu conheço a verdade, pastor. Eu sou conhecedor da palavra. Eu sei que mentir é pecado, mas eu não consigo sair da mentira, pastor. Pastor, eu sei que desonestidade é pecado, mas eu não consigo sobreviver sem ser desonesto. Começa a orar como igreja, e você vai ver as cabeças caindo no chão. Você vai sentir a liberdade de Deus. Você vai ver a libertação e a prosperidade bater na sua porta. Você vai ver Deus enchendo a casa de riquezas que você nunca teve. Porque a palavra de Deus fala lá em Isaías 45 que há um tesouro escondido para aqueles que buscam o Senhor. Há um tesouro escondido para você. Há um tesouro guardado para você. Comece a buscar. De repente você está um pouco difícil agora, porque no começo é prova. Como diz aquela canção, né? No começo são provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Fica firme no Senhor, persevera no Senhor. Eu não sei porque o Espírito Santo está mandando dizer isso para a igreja, para alguma igreja que está aqui, que a igreja é a pessoa. Você que está aqui, persevera no Senhor. Continua aquela oração que você estava fazendo. Não para. O diabo falou que era nos separar porque não houve resposta, mas é porque o segredo da resposta é perseverar. Persevera, continua, não desista na presença do Senhor e naquilo que é aprovado pelo Senhor, porque aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, pode passar o tempo que passar, mas Deus vai cumprir em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, amém, Jesus? Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Então feche seus olhos nessa noite e comece a orar, igreja.
Santo guardava e o libertou. E o Senhor ministrou uma palavra sobre a sua vida. E se alguma área da sua vida, aonde o inimigo tem empreendido, aonde o inimigo tem amarrado, aonde o inimigo tem encarcerado, esse é o momento. O anjo do Senhor está tocando em você e dizendo para você: levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa. Canta lá na churia da balaia. Eu quero te dizer que o seu lugar, querido, não é de fracasso, não é de derrota, não é de vergonha, não é de humilhação. O seu lugar não é de tristeza. Se levante na presença de Deus em oração. Se levante na presença de Deus em oração. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixa ele tocar aí, deixa ele ministrar aí, deixa ele entrar aí. Abre teu coração como igreja. Esposo, você que tem vivido aprisionado no adultério, você que tem vivido aprisionado na fornicação, você que tem vivido aprisionado no homossexualismo, nas drogas, no alcoolismo, nos jogos, você que não consegue se libertar do vício da maconha, você que esconde do seu pai, da sua mãe, você que rouba, você que tem acordo, querido, com bloqueios, vai para Deus. Você não precisa expor para o homem, para a igreja, para as pessoas, mas abra essa casa aí para Deus trabalhar. Abra essa casa aí e fala para Deus: Deus, trabalha no meu coração, porque Senhor, eu sei que é errado, mas eu não consigo, não tenho força. Mas o Espírito Santo é a sua força. O Espírito Santo é o teu ajudador, ele te ama, ele te carrega nos braços, meu amado. Ele te sustenta, ele canta lá, baixuriana, mais. Em momentos do passado da sua vida, você que muitas vezes, querido, foi praguejado dentro de casa, foi proferido palavras de maldição na sua vida, foram jogadas palavras de morte na tua vida, pessoas foram usadas para profetizar que você não seria feliz, que você não se casaria, que você não daria certo com ninguém. Você, querido, que foi abandonado, rejeitado, você que foi desprezado, querido, você que confiou seu coração a pessoas que te apunhalaram, que te feriram, que te cortaram. Esse é o momento de você abrir o seu coração e buscar a presença de Deus. Esse é o momento de você se abrir na presença do Senhor. Você que passou, querido, por um estupro, por um abuso sexual, você que passou, querido, por uma violência, você que foi violentado, você que foi, de repente, querido, despedaçado. E canta lá, baixuriana, na paz. E se o Espírito Santo ministra na tua vida, que há pessoas assim, no meio social que você vive, que há pessoas assim dentro da tua casa, comece a orar por ela como igreja. Comece a orar por ela como igreja. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, Pai. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, Jesus. E canta lá, palavra de Deus, seu Espírito. Deus não desiste de você. Ele não se esquece de você. Cantar, chorando, você agora, querido, se levanta depressa. Se levanta depressa na presença do Senhor. Se levanta depressa na presença do Senhor.
tentou fazer certo, mas fez tudo errado. Eu não sei, querido, o que tem acontecido na sua vida, o que tem levado você muitas vezes a chorar, a pensar em desistir, querido, a pensar só em coisas ruins, a lembrar só do passado. Mas nessa noite o Espírito Santo enviou o anjo dele para te libertar. O Espírito Santo enviou o anjo dele para tocar na sua vida, para quebrar as algemas, para quebrar os grilhões, para declarar mudança real na sua vida, para declarar libertação real na sua casa, para declarar prosperidade do Senhor na sua vida. Como profeta de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre as áreas que estavam aprisionadas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que sejam quebrados os grilhões, que sejam quebradas agora em nome de Jesus as cadeias que te aprisionava, que te oprimia, que te atacava, que te atingia, em nome de Jesus. Todas as prisões que impediam você de ser abençoado, de ser feliz, de ser realizado e de se levantar na presença de Deus. Tudo aquilo que é espírito de morte na sua vida, tudo aquilo que é espírito de paralisação na sua vida, tudo aquilo que veio para te colocar na lama, no fundo do poço, fazer você voltar para o Egito, fazer você ser escravo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu paraliso em nome de Jesus. Eu dou ordem agora na autoridade desse nome, que é sobre todo nome, que todo espírito de acorrentamento na sua vida bata e é tirado agora. Bata e é tirado agora em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo enche a sua casa, enche o seu lar, enche a sua vida. Sinta essa paz do Senhor na tua alma e adore o Senhor. Adore o Senhor. Ministrar aqui nessa noite sobre vidas que nessa noite desejam reconciliar com Jesus. Esse é o momento do banquete do céu, das primícias. Aleluia. Eu gostaria que você, que nessa noite deseja aceitar Jesus como seu único Salvador, aí onde você está, você vai levantar sua mão para Deus. Você vai levantar sua mão bem alto para Jesus. Você que quer hoje reconciliar, querido, fazer uma nova aliança, declarar um tempo novo na sua vida. Chega do tempo velho, chega do tempo antigo, chega, Senhor, da vergonha, da humilhação. Levanta a pastura, levanta também. Tanto você que hoje quer aceitar Jesus pela primeira vez, ou reconciliar, você vai levantar a mão. Pastor, mas eu estou com uma pedra de crack no bolso. Joga ela fora, você não vai precisar mais. Você não vai nem sentir falta, porque Jesus é a pedra filosofal da sua vida. Jesus é o que vai te satisfazer, meu Pai. Ore, canta, lavachure, você não vai precisar mais. Mas isso não é eu na igreja, é Deus que vai mudar em ti. É o Espírito Santo que vai fazer a mudança em você. É Deus que faz a mudança real. Jó, quando ele orou, lá no capítulo 42, ele falou assim: eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu vejo Ele com meus olhos. Por muito tempo, muitos de nós só conheciam Deus de ouvir falar, mas agora você está sentindo Ele. Você sabe que Ele é real. Agora eu quero orar com você, e eu quero que a igreja una a fé comigo. Você que hoje vai aceitar Jesus pela primeira vez, ou reconciliar com a sua mão levantada lá para o céu, você vai repetir as minhas palavras. Diga para Ele assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus erros.
Eu sei que eu magoei pessoas, que eu feri pessoas, que eu fiz muitas coisas erradas, mas eu estou disposto, Senhor, a ser trabalhado pelo Teu Espírito, a ser liberto pelo Senhor, a viver uma nova vida. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor nessa noite como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e dai-me forças para permanecer diante do Senhor. Aleluia. Declaro para baixar. Os obreiros vão até você. Pessoas estão indo até você para te abraçar, para ministrar na tua vida, para pegar seu nome e endereço. Depois você vai procurar os obreiros, para que eles possam te acompanhar, para que a igreja possa cuidar de você. Pai, em nome de Jesus, nós determinamos hoje um tempo de vitória nas nossas vidas. Eu quero que você agora, querido, nesse momento, você vai unir a fé comigo, como pastor, como apacentador, como a sua cobertura espiritual. E nós vamos mais uma vez unir a nossa fé de mãos dadas. Nós vamos orar pela igreja agora. Nesse momento nós vamos dedicar a orar pela igreja diante do trono. Nós vamos orar pelo ministério, para que Deus abra as portas, para que venha um tempo da edificação, para que venha um tempo das vitórias. Senhor, nós levantamos aqui um clamor por esse ministério, que é a nossa casa, Senhor, que é o lugar onde nós somos alimentados, onde nós somos apacentados, onde nós somos zelados e cuidados, onde os teus olhos têm nos enxergado. E nós oramos, Senhor, para que haja o fundamento da obra do Senhor, a edificação do templo, para que sejam inclinadas pessoas, corações sejam movidos, Senhor, a este lugar. Senhor, para que o Senhor possa nos dar, Deus, um lugar que seja próprio para Ti, que nós venhamos romper, Pai, com todas as lutas, e possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, alcançar em Tucuruí, no Pará e nas nações, almas para o Teu reino. Senhor, nós profetizamos que as cadeias caem por terra, que os grilhões, que as amarraduras caem por terra, e que venha, Deus, o tempo da vitória do Senhor. Nós profetizamos a bênção do Senhor. Senhor, que aquelas portas ali venham atrair as pessoas, que as pessoas, ao passarem pela frente dessa igreja, possam ser tocadas a entrar neste lugar, e ao entrar neste lugar não queiram mais sair, sejam transformadas. Senhor, nós determinamos isso para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém.